No estúdio comigo, a secretária Justina, que é a informação que permanece na pasta também, própria Rosa Jerônimo confirmando para a gente, permanecer na secretaria, Justina, há quanto tempo você já está lá? E permanecer, isso quer dizer o quê para a senhora? Bom dia, feliz ano novo. Obrigada, Cida, bom dia aos nossos ouvintes também. Permanecer na secretaria é um desafio gigante pela educação, acho que ainda mais agora, pós-pandemia, mas eu estou bem feliz de continuar na gestão esses próximos 4 anos. Eu estou na secretaria desde o dia 5 de fevereiro de 2019, então os 2 anos aí, peguei a pandemia pela frente. Mas alguns projetos que nós tínhamos para ser implantado, que em 2020 parou, a gente fez um trabalho totalmente diferente, que agora a gente tem que retomar e estamos com bastante disponibilidade para o trabalho, vamos em frente. Funcionários da educação volta quando? Previsão de aulas das redes municipais e CMEs? Os nossos funcionários agora, os professores, as escolas, eles estão em férias, então eles voltam dia 3 de fevereiro para as escolas, para as nossas unidades, todas as escolas, centros de convivências, os nossos CMEs, e aí começa o atendimento, pelo menos no dia 3, já nas secretarias das escolas, casos de transferência de aluno, que os pais precisam mudar de uma escola para outra, ou estão chegando de alguma outra cidade, então a partir do dia 3 já estão funcionando a parte administrativa também. E as aulas, o nosso calendário está previsto para o dia 5 de fevereiro, para início das aulas. Então, mas a gente depende aí da uma orientação da Secretaria de Estado, da Educação, se vem alguma orientação diferenciada desse retorno, de como a pandemia estará. A gente continua atrelada à Secretaria de Saúde também, da vigilância da situação, mas eu acredito que, mesmo que não dia 5, mas aí máximo março, eu acredito que as aulas retornam sim. A última orientação do Estado para a volta às aulas, para o início das aulas, foi qual? Nós tivemos agora o fechamento do ano letivo de 2020. Nós terminamos ontem, na verdade, os relatórios de 2020 para o fechamento, como foi feito, né, com as atividades remotas e tal. A orientação do Estado foi que nós fizéssemos o calendário, fechando os 200 dias letivos, as 800 horas, do jeito, como se fosse o ano normalmente. Então, nós iniciamos para o dia 5 de fevereiro, com 2 semanas em julho de férias e de recesso escolar, né, e terminando lá em 17 de dezembro. Agora, mesmo assim, Cida, claro, a gente torcia muito para que essa vacina chegasse, mas a gente já sabe que em janeiro isso não vai acontecer. Então, de como que as coisas estão, eu acredito que depois do dia 15 de janeiro, 15, 20 de janeiro, a gente consiga ter um panorama já para a gente ter uma ideia de se vai ser possível esse retorno presencial, ou se a gente aguarda até... o Estado para iniciar dia 18 de fevereiro, né, pelo calendário deles, ou se eles vão ter alguma programação diferenciada. Então, para a gente já passar para a comunidade, para os nossos pais, esse retorno presencial. O máximo que pode acontecer é nós termos aí um mês e pouquinho de algumas atividades remotas, de repente, ou a gente aguardar, se tiver uma data fechada para início de março, a gente pode retornar só em março, sem começar com a atividade remota, né? E puxamos o recesso de julho. Então, esses ainda são algumas definições que nós precisamos aguardar, dependendo de como que a pandemia se encontra. A senhora falou que fechou o ano letivo do ano passado ontem. Todo mundo teve um grupo que teve reforço, porque precisava, estava com nota baixa, alguns alunos que, de repente, não estavam nem online acompanhando. Como é que ficou essa situação desse quadro? Teve alguém que não passou de ano? Teve, sim. Nós fechamos ontem a parte burocrática, administrativa, entendi. Né? Uhum. Mas, assim, o ano para os alunos, ele findou em 17 de dezembro. 18 de dezembro foi o último dia dos professores, aí o fechamento e tal. Mas os relatórios de todas as atividades que eles fizeram, então a gente enviou para a Secretaria de Estado ontem que nós finalizamos. Casos dos alunos de reprova foram aqueles alunos que a gente não conseguiu contato nenhum. Muitos? Nós tivemos, eu não tenho levantamento, nós tínhamos 230 alunos na rede toda que estava dessa forma.
Aí os nossos assistentes sociais foram atrás das escolas, foram atrás das famílias inúmeras vezes. Esse número diminuiu ainda mais, mas agora, com o retorno, agora em fevereiro, que a gente vai saber os pais que retornaram para fazer a rematrícula. Então, esses pais que retornaram, então a gente considera que nós conseguimos, pelo menos, o contato do retorno para a escola. Mas esses alunos que não retornaram, que não tiveram nenhuma participação nas atividades remotas, ou seja, nos aplicativos com os professores, então não teve como fazer uma avaliação desses alunos. Mesmo considerando, Cida, que o ano de 2020 nós não terminamos, pedagogicamente falando, né, em termos de planejamento. Em termos de planejamento, nós vamos continuar trabalhando com o planejamento de 2020 em 2021. Então, muitos pais questionaram, queria que o filho reprovasse, que não fosse aprovado, mas, assim, ele tem que entender, os pais precisam, eu acho que a maioria conseguiu definir dessa forma, que nós vamos continuar fazendo esse trabalho em 2021. Então, a gente não pode estar, de uma certa forma, colocando o aluno como reprova, sendo que eu ainda vou trabalhar com os conteúdos em 2021. Então, o primeiro trimestre inteiro vai ser retomada de conteúdos, para depois a gente iniciar os conteúdos de 2021, e sempre pensando que nós teremos aí 2, 3 anos pela frente ainda de recuperação de conteúdos, né? A gente não, para nós deixarmos esse 2020 em redondo aí. As aulas presenciais, a senhora disse o ano passado que já havia feito compras. Quais as compras, que produtos foram comprados, investimento sobre isso? São várias, de várias formas que foram feitas. Nós tivemos algumas verbas do governo federal, do PDDE, que as escolas receberam, que chama PDDE emergencial. Esse recurso que veio para as escolas foi para a compra de EPIs, o básico, álcool gel, totem, os dispensers para o álcool, para o banheiro e para todas as repartições das unidades. A prefeitura já fez a licitação, nós já adquirimos, os produtos já estão chegando, a maioria já chegaram já com a gente, máscara para os alunos, para os professores, o protetor de acrílico para os professores, o jaleco para os professores de sala de aula. Então, assim, teve uma parte que foi adquirida pelas licitações da prefeitura, e sem falar que nós também fizemos uma compra de álcool gel para ajudar, álcool e os equipamentos que é necessário para ajudar, que as escolas já tinham adquirido. Então, como nós não sabíamos se teria um retorno ainda em 2020, nós tivemos que programar isso bem antes. Lá em agosto, nós já estávamos fazendo atrás das licitações para estar com esses equipamentos para um retorno, né? Termômetro e etc. Ontem o secretário Nilton Bobato aqui no estúdio falou que assinou a documentação para contratar, repor professores que de repente saíram, se aposentaram, alguns que faleceram. Para a senhora, qual a defasagem hoje da educação? Quantos professores a senhora está precisando para cumprir toda a demanda? A notícia é boa que nenhum é de óbito, graças a Deus. Amém, né? amém. 2020. Então, assim, por conta até da Lei 173, né, da pandemia, do governo federal, nós não podemos ter contratação de pessoal novo, mas a gente pode ter substituição. Então, casos de exoneração do óbito, que nós não tivemos, graças a Deus, e das aposentadorias, são os casos que são permitidos fazer essa substituição. Então, hoje nós temos 98 professores que já passou pela PGM, já tem o parecer positivo dizendo para nós podermos fazer o chamamento. Nós já temos mais 37 professores que estão agora na linha de aposentadoria, que já vão entrar para esse quadro para um próximo chamamento aí, após esses 98, mas a princípio são 98. Os primeiros 98 aí da lista, agora na próxima semana já deve estar saindo aí para o chamamento. A pandemia, de repente, até deixou alguns professores que queriam ficar mais um pouco a se afastar, secretária? Não, eu acredito que a pandemia não, mas assim, a previdência, a situação deles, claro. Já tem tempo de serviço, já tem tempo, já tem idade, já está com tudo pronto, não arrisca a esperar mais tempo, né? Então já está com o tempo, e eu acho que de repente a pandemia até tenha colaborado, mas
Eu acho que já está com tudo pronto, já é melhor aposentar. Tem CMEIs e tem escola em obras ainda? Tem. Nós temos 3 CMEIs em construção, tem o Celeste que já terminou, tem a Escola João Adão que está com ampliação de 8 salas, as salas ainda não estão prontas, mas é para ficar prontas agora até fevereiro. A Escola Ziso também está com ampliação de salas. A Gabriela Mistral está construindo, que é aquele caso do Ministério Público, que a gente acompanhou bastante ano passado também. E algumas escolas que estão entrando agora para licitação, a Duque de Caxias, que vai iniciar agora também a reforma. As obras da parte da educação, Cida, apesar da pandemia, elas não pararam, elas continuaram, né? Claro que num ritmo não tão acelerado quanto nós estávamos antes, o que a gente deu prioridade para onde nós tínhamos ampliação de sala, que é para o retorno dos alunos, a Escola Olavo Bilac, que terminou no meio da pandemia, porque era para o retorno das crianças. Então, o que a gente deixou para 2021 são reformas de quadra, reforma onde a gente não necessariamente deixe de atender o aluno em sala de aula, mas o restante elas continuaram acontecendo. Secretária, nós temos aí uma preocupação dos sindicatos dos professores municipais com relação ao fundo de previdência. Ontem falamos com a Marli Marasquim, falamos com o Aldevirran, que hoje tem uma reunião no gabinete, na prefeitura, sobre essa questão. Como que a senhora avalia, está acompanhando, a senhora é professora também, né? Nos fala um pouquinho a respeito disso. Entrevistamos o ano passado também a ex-secretária Joane Vilela, que demonstrou sua preocupação. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Na verdade, a mesma preocupação dos professores é a minha também. Estou também no mesmo barco. E aí, nesse caso aí, eu já estou com a idade com 30 anos de serviço, então, mas assim, eu acho que o prefeito Chico Brasileiro, ele não vai fazer tudo que for necessário para que a gente não tenha prejuízos na Previdência, na aposentadoria dos professores. Então, agora entra numa negociação, a gente sabe da situação, infelizmente, de toda essa defasagem que tem no fundo, né, que na verdade, Cida, a gente vinha conversando sobre isso há 20 anos, né? Há 15 anos atrás, eu lembro que a gente falava, olha, lá em 2020, né, a situação vai ficar se a gente não tomar uma atitude antes. Infelizmente, isso não foi tratado a longo prazo. E chegou o momento, né? Os 20 anos passaram, os 15 anos passaram, e nós estamos em 2020 para resolver isso. Então, assim, a prefeitura hoje está com um aporte muito maior, repassando para a FASPREV, para que isso consiga. Mas tem que achar uma alternativa, se é a fusão dos dois fundos, sabe? Eu acho que isso é um estudo que está sendo feito aí pela administração, pela PGM, junto com os sindicatos, aí com o pessoal, para a gente achar a melhor alternativa, acho que sem o prejuízo para os servidores. Porque a gente precisa lembrar que nós não somos culpados, né, por essa situação. Então, o servidor, ele acompanhou essa situação toda, mas é uma questão de gestão mesmo, uma questão de administração. Então, a gente precisa resolver da melhor forma possível para que não tenha prejuízo. Isso que, assim, eu sou funcionário, o prefeito é funcionário, a primeira-dama é funcionário, nós estamos no mesmo barco, então não tem nenhuma intenção de ter nenhum prejuízo aí para os professores ou para o restante dos funcionários. Agora, um fato que chamou a atenção no final do ano passado, quando o presidente Bolsonaro veio para Foz do Iguaçu, a primeira-dama também veio, e uma das visitas foi na APASF. Como que foi aquela visita? Teve algum pedido oficial, algum comprometimento da primeira-dama em relação à PASF, à educação especial em Foz do Iguaçu? Nos fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós levamos meio de surpresa, assim, foi em cima da hora, que aí nós recebemos o convite para participar dessa visita que ela faria à PASF. Ela veio junto na viagem com o presidente. E, juntamente com a primeira-dama do Brasil, estava a primeira-dama do Paraguai, era para estar presente a da Argentina também, ela não teve um compromisso no dia, e a primeira-dama do Paraná.
Então, conheceu toda a estrutura da PAS, foi mais um conhecimento que teve, mas, assim, de algumas políticas que o Brasil pretende implantar em relação a essa clientela dos surdos, não da educação especial como um todo. A gente colocou das entidades, da situação da educação especial dentro das nossas unidades, mas não foi um compromisso de uma implantação nova, alguma coisa diferente assim. Foi mais um conhecimento que ela fez. Se comprometeu de voltar a Foz do Iguaçu para conhecer as outras unidades, a CDD, a APA e as outras unidades que fazem o atendimento da educação especial e das nossas escolas também, né, até para que a gente tenha algum apoio aí do governo federal para essa clientela da educação. Vamos aqui no WhatsApp a pergunta de uma ouvinte, ela é do bairro, Renata, do bairro Cidade Nova. Bom dia a todos, uma pergunta à secretária de Educação. E as empresas terceirizadas na limpeza e cozinha, vai entrar empresas novas, se voltar às aulas? A nossa empresa da Serviços Gerais, que é da limpeza, já fechamos a licitação, já correu, já tem uma empresa, é uma empresa de Araucária, que vai comandar agora a contratação. Nós já fizemos uma reunião agora no finalzinho de dezembro. Eles vão estar presentes em Foz do Iguaçu a partir do dia 15 de janeiro, já com o escritório funcionando. Já repassou, inclusive, e-mail para que os interessados enviassem currículo para a empresa, e a partir desse dia eles estarão, então, fazendo essa contratação, a análise dos currículos e tal para contratação. Então, para iniciar, a gente pediu para iniciar dia 3 e 4 de fevereiro, agora já nas escolas, nas unidades escolares. Isso Quanto da você limpeza. paga por isso, secretária? Por esses serviços? Olha, agora vai depender agora muda o valor porque nós mudamos o número de funcionários, então a gente ainda está levantando quanto que, dependendo de 200, nós tínhamos 240, vai aumentar o número de funcionários também, mas e o salário das meninas também. Agora, assim, as meninas as merendeiras, nós tivemos um problema com a licitação. A empresa, na verdade, já estava tudo certo, fizemos reunião, tudo certinho para iniciar, só que ela desistiu. Já é uma coisa incrível. Inclusive, a empresa queria que nós fizéssemos essa autorização. Eu falei, como nós não aceitamos, então ela fez o documento, ela já foi notificada, multada, não participa mais das licitações aqui da cidade, mas enfim. Então, agora, ontem nós fizemos um novo memorando para chamar a próxima empresa, então, que está na lista da licitação. Vai permanecer a mesma licitação. Qual o número de contratados? Das merendeiras, são 260. Mas agora dessa nova empresa, agora que nós vamos precisar começar tudo de novo, né? Então, mas era uma empresa de Cornélio Procópio, que tinha ganho a licitação. Estava tudo certo. A justificativa é por conta da pandemia, né? Tiveram alguns problemas, então que eles não têm condição de fazer o atendimento para Foz do Iguaçu, porque é uma cidade grande, né? Uma cidade que a gente precisa de um montante grande de funcionários. Já tem ouvinte perguntando qual o endereço da empresa para mandar currículo. Nós ainda não temos, Cida. Assim que eles estiverem instalados, eles ficaram de repassar para nós. Já tem o nome da empresa? Nome da empresa. É uma empresa de Araucária, que vai tomar conta das serviços gerais. E das merendeiras nós não temos mais, porque nós estamos aguardando. Tá, então as ouvintes aqui que estão nos perguntando, a gente faz um compromisso, assim que a senhora tiver mais dados, a gente também para noticiar e trazer informação. Eu acredito que a empresa também tem interesse porque tem que ser um trabalho meio que urgente, se as aulas retomam daqui a pouco, esse pessoal tem que estar qualificado, contratado e trabalhando. Né? E assim, com a empresa das serviços gerais, nós já fizemos a primeira reunião com eles, até a questão de formação, né? Formação desses funcionários, porque eles vão trabalhar pós-pandemia. Então, é uma situação diferente do que nós estávamos acostumados. Claro. Hoje, a higienização ela é muito mais evidente em alguns setores, então, o tempo todo
principalmente com o retorno das crianças. Então, essas formações precisam ser feitas também com os novos funcionários. Mas a gente combina assim, assim que nós tivermos fechado com as duas empresas, e aonde elas estarão instaladas, que elas estão fazendo a instalação do escritório aqui em Foz do Iguaçu, a gente já repassa para a rádio. Só mais uma informação aqui, uma pergunta da ouvinte. Cida, pergunta à secretária se sairá algum processo seletivo na área de educação esse ano. Nós temos a intenção de fazer para a educação infantil. Então, assim, depende de liberação ainda da PGM. 2021, na verdade, nós ainda estamos amarrados tudo é por conta da 173, que vai até 21 de dezembro de 2021. Mas, com a abertura dos novos CMEs, nós teremos problema com falta de professores, né? Não podemos fazer concurso para qualquer cargo que seja necessário agora. E a lista que nós tínhamos do concurso já acabou. Não tem mais lista da educação infantil. Então, todos foram chamados. Então, se for liberado, provavelmente o PSS seja para os professores da educação infantil. Agora, aqui uma informação, deixa eu ver aqui, uma informação aos funcionários que será contratado 100% serão de Foz? Das empresas terceirizadas, sim, são de Foz. Nós fizemos essa conversa com eles, a das serviços gerais que nós já conversamos, se eles teriam esse pessoal para o trabalho ou se eles fariam contratação das pessoas, e muitas que já trabalharam conosco, inclusive, Cida, assim, muitos que estavam na antiga empresa, que pode agora estar levando o currículo para essa nova empresa para contratação. E a resposta deles foi que sim, que eles vão fazer a contratação 100% de funcionários de Foz do Iguaçu. Eles vêm só com a equipe deles, técnicas, né, que é da empresa já de fora. A pergunta é: como que fica a conversa com o sindicato? O sindicato dos professores municipais se demonstrou contrários antes que a vacina saísse. Como é que fica essa questão com os sindicatos dos professores? Assim, nós dependemos, na verdade, não é nem ser contrário ou a favor, mas a gente depende de uma orientação, de uma legalização. Então, assim, se a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância, com a Secretaria de Estado de Educação, diz que, ok, nós estamos com a situação controlada e é possível fazer esse retorno, lembrando-se que o retorno não vai ser 100%. A gente sabe que vai ter aquele retorno híbrido que a gente fala, que é onde as crianças são... uma turma lá de 24, retornam 12 num dia, 12 do outro dia, né? Então, eles vão ter o tempo todo fazendo esse trabalho em casa e presencial na sala de aula. Então, na verdade, não depende muito de uma orientação nossa, administrativa e sindical, que seja, mas de uma condição de saúde, de vigilância, de sanitária, se nós temos condição de retorno, considerando que com toda a orientação e com os EPIs e com toda essa parte de segurança para o retorno das aulas. Tá certo. Ouvinte perguntando por que não terminaram as obras antes de retomar as aulas das escolas e CMEs. Olha, esse seria o ideal realmente que nós queríamos que tivesse acontecido. Mas no serviço público, nós dependemos de uma licitação, nós dependemos do projeto hidráulico, projeto elétrico, muito de orçamentos, de licitações, então tudo tem trâmite legal, né? Não podemos fazer nada que não seja dentro de um trâmite legal. Então, nem sempre acontece do jeito que a gente quer na casa da gente, que você vai lá, faz a compra do material e já inicia a obra. Então, a gente precisou seguir esses trâmites. Nós tivemos vários terrenos que nós não tínhamos a liberação, o terreno não estava liberado, já está em uso para a escola, mas antigamente não tinha essa documentação de terreno, não tinha essa preocupação, né? E hoje a gente tem tudo legalizado. Então, toda essa parte burocrática, ela é morosa. E sem falar que os engenheiros, eles trabalharam o tempo inteiro, durante a pandemia, para que esses projetos estivessem prontos. Então, o primeiro caminho, nós temos a demanda. Hoje nós temos um caso bem sério, que é na região do Angatuba, que é o próximo CMEI a ser iniciado agora a construção. Escola lá, nós já temos a Olavo Bilac, que é João Adão, mas por conta do número de famílias, né, que estão mudando para aquela região, a gente não tem atendimento
necessário, total da educação infantil, não comporta. Então, a demanda é lá. Então, o que tem que fazer? O projeto vai ser feito, vai para a licitação, para depois começar a reforma ou a obra que seja. A senhora tem uma outra preocupação, que a senhora tinha dito ano passado, que são os conjuntos habitacionais que estão crescendo. Terá creche, CEMEI e escola para todo esse povo que tá indo para esses conjuntos habitacionais? Como é que está a situação? Você sabe, Cida, que a gente, por mais construções que nós tivemos, todos esses CEMEIs novos, as ampliações das escolas, é uma preocupação porque a população migra, né? Claro. Está migrando de um lugar para o outro. Então, a região mesmo do Angatuba, que eu acabei de comentar, era uma região que era muito tranquila. Hoje? Né? Tinha a escola Olavo Bilac bem menor, hoje ela tem 4 salas a mais, e a João Adão comportava, assim, tranquilamente. E o CEMEI João de Aquino, ali pertinho também, tranquilo. Hoje, com todas essas famílias, a gente tem essa necessidade já das ampliações das escolas já prontas e da educação infantil. Nós, a gente tem na entrada de Foz, ali na região ali do Cadeião, ali naqueles bairros, que também tem vários loteamentos e alguns conjuntos habitacionais prontos já. Então, aí nós temos ali 2 escolas bem pequenas, que é a Ceres e a Eleodoro. Então, a gente já sabe que ali é uma situação emergencial, provavelmente muito, muito próxima de se iniciar uma reforma, uma ampliação e uma construção de educação infantil também. Deixa eu responder ao ouvinte aqui. Ela fez uma pergunta, uma colocação, referente ao CEMEI do Jardim Paraná. O local era Clube de Mães, repassado para a prefeitura na época do prefeito Álvaro Nilma. Irão inaugurar o novo? O local antigo do Clube de Mães, queremos reabrir o Clube de Mães Celeste Souta. É o CEMEI do Celeste Sotomayor, que foi feita, a construção está pronta já. Nós não fizemos a inauguração por conta da pandemia, mas a estrutura está toda pronta, já com equipamentos, está tudo certo lá. Então, o antigo prédio, eu não lembro que era Clube de Mães lá, mas eu acredito que seja isso que ela está falando. Então, que o antigo prédio do CEMEI funcionava um Clube de Mães. Isso a gente precisa verificar a situação como que era, e não posso... o prédio hoje é da educação, mas... Claro. O que é possível fazer? A secretária Rosa Jerônimo mandou mensagem aqui pedindo contato da senhora que falou que está com dor na perna. Ela está precisando falar com a senhora. Atenção ao ouvinte que nos ligou. Abre a mensagem aí, Matheus, para a gente. Ela ligou aqui na rádio, a Maria Aparecida, do conjunto Bubas, é isso? Ela está com muita dor na perna, foi lá no posto de saúde dia 22 de dezembro, foi marcado para 15 de janeiro para consultar, por causa da demora. Ô Maria Aparecida, dá uma ligadinha aqui para a gente e passa seu telefone de contato para a gente passar para a secretária Rosa Jerônimo, que ela está pedindo o seu contato aqui para a gente e acabou não sendo anotado. Então, essas questões. Então, secretária, retomando as aulas, mensagem para os pais, para as crianças, que eu tenho certeza que estão muitas ansiosas para voltar. A orientação tem que começar de casa, né? A senhora acha que vai ser mais fácil orientar as crianças com os cuidados do Covid, assim como no trânsito, a escolinha de trânsito, que eu tenho um carinho enorme, que é lá na Vila Potts, que leva as crianças da orientação de trânsito. Olha, chama a atenção do pai, cadê o cinto? Isso, aquilo. A senhora acha que vai ser mais fácil começar com as crianças essa educação sobre a questão do Covid? Vocês começam a preocupar já nisso também, para que os pais comecem a orientar as crianças sobre essa questão? Não abraçar, não apertar a mão, não pegar o material do outro, enfim. Cida, eu sei que eu acho que o início das aulas, quando a volta presencial, vai ser um desafio muito grande, tanto para os professores, para os pais, para os funcionários de uma maneira geral, para as nossas crianças. Eu acho que o problema maior ainda é na educação infantil, porque eles são muito pequenos. E a gente tem essa política, a nossa política do abraço, ela é muito forte. Né? Então, isso acontecia no CEMEI, abrace seu amiguinho. Meu Deus, era muito. Eles chegavam e a primeira coisa que eles faziam era vir correndo abraçar a professora. E a gente sente falta também desse carinho, né, desse contato. É uma situação que nós estávamos acostumados dessa forma. Mas eu acredito que hoje você ter respeito pelo próximo é realmente você não tocar.
né? Claro. Então, essa política precisa ser trabalhada com os nossos pequenos. Assim, muitas das nossas ações com dengue, sabe, com escolinhas de trânsito, com outras situações que nós tivemos necessidade de trabalhar, as nossas crianças são ferrenhas, elas são fortes. Então, elas vão para casa, elas cobram do pai. Então, eu acredito que, de repente, elas vão auxiliar, sim, aí nesse setor. Mas a gente, lembrando sempre que nós precisamos da família, a gente ficou bem triste agora, vendo Natal, Réveillon, e tanta postagem de não cuidados, né? Então, dessa falta de ter esses cuidados. Então, essa necessidade que tem que ser incorporada. Infelizmente, é uma situação que nós precisamos incorporar até não sei quando aí, para que a gente possa ter um retorno normal aí. Secretária, obrigada pela vinda até o estúdio. Bom trabalho em 2021, que a senhora realmente consiga atingir os objetivos, que tudo transcorra normalmente, né? As vidas das pessoas estão voltando para suas atividades normais, já voltaram praticamente, comércio, sim. a vida do dia a dia, e que nas escolas também Deus nos proteja os nossos pequenininhos, os nossos trabalhadores, para que a gente tenha também uma tranquilidade. Muito obrigada, Cida, sempre pelo carinho de vocês também com a educação. É muito bom ter esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a educação e torcer, assim, eu acho que o maior desejo que nós queremos hoje é saúde para as pessoas, que elas estejam bem. Acho que a gente nunca desejou tanto, claro, né, que as pessoas estejam bem. Sucesso aí para vocês, aí na parte da imprensa também, a nossa comunidade, nossos pais, que a gente possa retornar ao nosso trabalho, que é o que a gente sabe fazer, trabalho presencial aí com as crianças, e seja um ano aí proveitoso, melhor do que foi 2020.